atividade 1, a gente começa a falar sobre como a estrutura organizacional ela é representada, tá? Então, formalmente, a estrutura organizacional ela é representada pelo organograma, né? Que é a forma que as empresas elas se mostram na condução das suas atividades, tá? É importante que qualquer tipo de organizacional, seja ela pequena, médio ou grande porte, tenha esse desenho, essa figura, para estar mostrando como ela se relaciona e como são distribuídas todas as atribuições. Além disso, né, o modelo de estrutura organizacional adotado ele tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, né? com todo o objetivo e com as metas que a organização almeja estar atuando aí, tá? E aí ela é uma ferramenta básica para estar alcançando situações e concretizando o seu processo organizacional. E aí, como é que a gente diferencia organograma de funcionograma, né? O organograma, eles são gráficos, tá, organizacionais que vão estar representando a organização. Ela mostra como as unidades funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação são existentes entre os departamentos. Aí o organograma tem que representar no seu desenho os órgãos, né, as funções e as relações de interdependência entre esses órgãos, os níveis administrativos e as linhas de hierarquia. Já o funcionograma, né, é um gráfico que amplia as partes setoriais do organograma e ele tem como finalidade o detalhamento das atividades que compõem cada uma dessas funções. E aí, para dar uma ideia geral, né, da missão de cada órgão, ou seja, esclarecer os motivos pelo qual um determinado órgão existe. E aí é por intermédio do funcionograma que se cria condições de estar iniciando esse processo de análise funcional, possibilitando assim que as tarefas sejam distribuídas. E aí a gente tem as estruturas organizacionais funcional, matricial e por projeto. A funcional, ela combina dois tipos de estrutura, ela é uma das mais tradicionais. A matricial, ela é uma divisão de áreas dentro da empresa, né, focado na especialização por projetos, né, específicos. Por projeto, ela é baseada nas áreas de atividade e de pessoal que recebe as atribuições de forma temporária. A gente vai estar detalhando cada uma dessas. A estrutura funcional, né, ela utiliza a função como maneira de dividir as suas áreas de responsabilidade e autoridade, né? Então, de acordo com cada função, ela vai dividindo a sua estrutura, tá? Ela é a mais utilizada e mais conhecida, ela foi proposta por Fayon. É uma empresa que deve ser departamentalizada, ela tem um órgão administrativo, departamentos funcionais divididos por especialidades, produção, marketing, etc. Ou seja, e tem que ter cada funcionário especializado nessas funções, respondendo a um único chefe, tá? E aí, nessas estruturas desses departamentos, eles vão ter especialistas específicos dessas áreas. A comunicação ela é facilitada, né, porque o departamento ele tem os profissionais da mesma área e falam a mesma língua. Na estrutura por projeto, né, o que seriam projetos? Né? Grupos de atividade que ele tem um tempo determinado, tem um prazo, né, de início e fim. E aí as estruturas de projeto, eles visam o agrupamento desses resultados, né, ou então do projeto específico. E aí a vantagem é um direcionamento voltado para estar desenvolvendo aquele projeto em específico. E o gestor do projeto ele tem total autoridade, tá, para estar controlando os recursos do projeto, mas pode não ser muito bem aceita pela uma organização permanente por ela ser uma estrutura temporária, tá? Uma outra desvantagem
que ela, por ser temporária, ela gera insegurança nos colaboradores, né? Por essa instabilidade no emprego. A estrutura matricial, ela adota duas estruturas, da departamental e a por projeto. E aí, por isso, ela tem dois chefes, o departamento que ela é vinculada e o outro, a chefia do projeto que ela é alocada, né? E aí ela tenta, o seu principal função de ser é ter o maior rendimento possível. E aí ela depende que seu profissional tenha bastante maturidade, tenha um bom relacionamento interpessoal para estar lidando com várias chefias e com várias equipes, tá? E aí ela tem voz de comando simultânea, tanto da funcional quanto da divisional, e ela tem uma estrutura mista, tá? Para estar obtendo tanto os benefícios da divisão quanto da parte do projeto, tá? E ela é mais utilizada em empresas que desenvolvem várias linhas de produtos, segmentos de produtos e serviços. A departamentalização, ela propõe que a organização seja dividida em partes menores, tá? Visando a adequação dos seus objetivos. E aí, a partir dessa especialização de cada departamento, ele vai estar aproveitando os seus recursos de uma forma mais eficiente. Cada departamento ele é especializado em certa área, né? E aí ele está tentando coordenar essas responsabilidades e conflitos que possam vir a acontecer nas organizações, tá? E delegando poder e integrando esses ambientes. E aí o processo de departamentalização ele pode ser implementado de várias maneiras, por função, por geografia da organização, por cliente, por serviço ou produto, por projetos, tá? Na unidade 2, a gente fala sobre a gestão de mudança. Então, por que é importante mudar, né? A mudança, né, ela precisa de um planejamento na condução dessa mudança. Ela tem diversos fatores que têm que ser levados em consideração, tá? Principalmente a cultura organizacional, tá? E os processos de gestão de mudança, tá? Eles visam criar cargos, perfis profissionais e psicológicos, tá? As bases de dados, um layout administrativo, a estrutura organizacional. E aí, na fase de elaboração de um projeto de mudança, o que mais se destaca é a de coleta de dados, porque é através da utilização dessas ferramentas de entrevista, questionário, revisão de literatura, que a gente vai conhecer a empresa em si, vai saber seus pontos fortes, fracos, pontos de melhoria, tá? E aí a gente não vai ficar só no achismo, a gente vai registrar o que é efetivamente verdadeiro e concreto na organização. E aí a mudança organizacional, ela tem que ser intencional e tem que ser orientada para os seus resultados. E aí a instabilidade, a competitividade no mercado, novas tecnologias, tendência, a economia, inovações em si, acabam influenciando a mudança para que a organização não fique estagnada. E aí a zona de conforto e o medo do desconhecido da empresa, dos funcionários, a resistência da mudança. Então, para isso, a empresa vai ter que contar com os agentes de mudança. E o que seriam esses agentes de mudança? Eles são pessoas que enxergam o futuro da organização para estar tentando implementar essa visão da mudança, motivando, incentivando, convencendo outras pessoas da importância da mudança, para estar mostrando os benefícios da mudança, ajudando que os funcionários consigam aceitar a mudança e também está mostrando os riscos dos funcionários estarem resistindo à mudança. E aí, o que seria um sucesso de um processo de mudança? É importante comunicar todos os passos da mudança para as pessoas não serem pegas de surpresa. Está estimulando e permitindo que todos participem do processo de mudança. As pessoas elas têm que ser apoiadas.
tem que ter uma confiança na gestão e transparência ao longo do processo. É importante também que a cúpula patrocine o processo de mudança. Na unidade 3, a gente fala de racionalização de processo de rotina de trabalho, redesenho dos processos, que é uma técnica que o administrador usa para ele estar viabilizando a forma de condução da produção da empresa, né? Para estar criando os processos lógicos e estruturados, tá? E aí os processos padronizados, eles têm que ser revisados e alterados para estar melhorando os indicadores dos resultados. E aí, para isso, o administrador ele tem que dispor de mecanismos que permitam que as pessoas pensem, participem de todo o processo de decisão e se sintam participativas e comprometidas com os objetivos estratégicos que devem ser alcançados para a empresa estar gerando aí lucratividade e vantagem competitiva, tá? E aí, para estar criando, racionalizando o processo, é importante que o administrador siga alguns princípios, né? Ele tem que estar centralizando, criando, tendo automação, parcimônia, persistência, entre outros, né? No planejamento de melhoria dessa racionalização, ele tem que estar se envolvendo no processo das deficiências apresentadas para que novas ideias sejam geradas para a solução de problemas. Tá? A importância da racionalização do processo é que se aplica aos princípios adequados para estar reduzindo a quase zero a margem de erro nos processos. Essa vantagem é importante para estar agregando valor à organização, né? Principalmente se a gente pensar nos exames de complexidade que são realizados nos centros de diagnóstico por imagem em hospitais, por exemplo, né? E a gente vê também que outra vantagem é a segurança no caso de processos que colocam em risco a vida de pessoas, né, e que causam prejuízos irreparáveis. Então, a racionalização de processos, ela visa diminuir qualquer risco ou falha, tá? E aí, além disso, ela, claro, propicia benefícios da organização, como redução de custos e também aumento da competitividade. Na unidade 4, a gente fala um pouquinho sobre como toda organização é um sistema e como toda organização funciona como um conjunto de processos, tá? E aí é importante que a organização identifique e mapeie cada um desses processos para estar tendo um planejamento das atividades, está definindo cada uma das responsabilidades e está utilizando de forma adequada todos os recursos disponíveis na organização. E aí, com o passar do tempo, né, a empresa vai buscar alternativas mais ágeis de apresentação dos seus processos e pensando na racionalização dos processos que a gente conversou na unidade 3, é importante ela estar substituindo relatórios e palavras por fluxogramas, né? Que seriam aquelas figuras para estar apresentando de forma esquemática as fases de um evento. E o fluxograma ele pode ser definido por uma representação gráfica de um determinado percurso, ou então por um caminho percorrido de um certo elemento, por exemplo, um documento, né? Através das suas unidades organizacionais. E aí é importante vocês conhecerem cada um dos significados de cada um dos desenhos do fluxograma, tá? Porque a sua utilização individual do fluxograma é fundamental para a gente estar simplificando e racionalizando a forma de se trabalhar, permitindo até que a gente compreenda e otimize cada um dos processos desenvolvidos nos departamentos ou áreas da organização. E aí, a elaboração do fluxograma ela é feita quando um processo se aproxima de uma qualidade de padrão internacional, né? Quando a gente tem um fluxograma detalhado, né? Assim, a gente está assegurando que os aperfeiçoamentos não se percam com o tempo. E aí, os fluxogramas, eles são relacionados à representação gráfica de um processo, tá? E aí a gente tem figuras geométricas e setas unindo essas figuras, tá? Uma ferramenta para a gente estar compreendendo de forma rápida e fácil a transição dessas informações ou então os documentos que tem em cada uma desses elementos que participam dos processos. E aí a existência do fluxograma para cada um dos processos é fundamental para a gente, mais uma vez, estar simplificando e racionalizando o trabalho, tá? Para a gente estar
compreendendo esse processo e para estar identificando os pontos de melhoria e críticos desse processo. E aí a gente tem diversos tipos de fluxograma. Temos o fluxograma padrão, que é o mais comum, temos diagramas de bloco, temos fluxograma funcional e fluxograma geográfico. Então, turma, é isso. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor aí dos pontos principais das nossas unidades 1 a 4 da nossa disciplina. Fiquem à vontade para me contactar em caso de dúvidas, tá? Me encontro presencialmente nos dias de plantão, também me encontro nos fóruns e na central de mensagens. Contem comigo, estou à disposição para estar auxiliando vocês, tá bom? Bons estudos!